Tem pessoas que procuram para os seus relacionamentos íntimos pessoas abusivas, Ah, sim. que é a história dos sentimentos tóxicos. Ela vê o seu radar emocional, fica em busca de pessoas que têm aquele perfil Opressoras. opressoras. Tanto que você vai ver no histórico dessa pessoa relacional, pessoas sempre que ela se relaciona, principalmente de fórum íntimo, pessoas que são dominantes, pessoas que são deterministas, pessoas que faz com que ela se sinta sempre anulada dentro do relacionamento. E isso, gente, não é só a culpa do outro. É responsabilidade da pessoa que não dá o limite. É Ou uma até que não necessidade, conhece. né, que ela tem de manter relacionamento. Tem pessoas que falam assim, aí porque minha esposa, aí a minha esposa, aí eu parece que eu adivinho, não é adivinhação. Experiência. É que a gente já conhece esse olhar de pessoas que vivem sendo oprimidas dentro de um relacionamento. Agora, onde que ela aprendeu isso, né, amor? É igual essa cliente que eu falei, que ela não dizia não pra ninguém nunca. Os motivos dela estavam lá na primeira infância. A gente foi lá, ressignificou, buscamos ressignificar essas crenças e trazer crenças novas e saudáveis sobre si mesma e sobre até o significado do não. A aceitação, a rejeição, que normalmente a pessoa que não dá limite, ela tem medo de dar limite e medo de ser rejeitada, medo de não ser aceita, medo da avaliação dos outros. E ali ela diz, sim, tá bom, eu faço, ok, que horas, de que maneira, eu faço. Fica um ativismo, exausta, exaurida, Para porque chamar atenção às vezes, para né? chamar atenção às vezes, por ser uma forma de ser aceita, porque eu faço tudo o que me pedem, porque eu estou sempre disponível. Só que isso tira o respeito. Imagina se ligar agora para Roberto Justus, no escritório dele, e falar assim, Roberto Justus, secretária dele, eu tenho aqui uma compra agora de 10 milhões, pagamento à vista de mercadoria, eu quero falar com o Roberto Justus agora. Querida, ele não vai te atender. Você está na agenda dele? Olha, eu preciso encaixar o senhor na agenda dele. Ele não vai ter condição de te atender agora, não. Por dinheiro no mundo, ele vai extrapolar a agenda dele para atender ninguém. Por quê? Porque ele coloca respeito, porque ele coloca limite. Você também pode fazer isso na sua vida e continuar sendo amado, continuar sendo querido. Oi, Vânia. Oi, Vânia, bom dia. Continuar sendo amado, continuar sendo querido. Porque a aceitação é aqui. Você primeiro tem que se aceitar. Você primeiro tem que se compreender. Você primeiro tem que colocar respeito você por você. Quando as pessoas olham a sua forma de se tratar, elas vão te tratar também. Uma vez eu estava fazendo uma palestra, acho que foi em Sorocaba. Acho que foi em Sorocaba. E quando terminou a palestra, veio um rapaz conversar comigo. E ele falou assim, você tem um jeito diferente de ser. E eu queria entender o que que você sente quando os homens ganham mais do que as mulheres. E quando as mulheres são desrespeitadas no seu trabalho. Ele me falou aquilo, eu parei para pensar, fiz aquela varredura, né, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos profissionais. Falei, olha, o que eu sinto, nada. Porque eu ganho a mesma coisa, já ganhei inclusive mais do que homens e sempre fui muito respeitada nos meus trabalhos. E aí eu comecei, depois que a gente conversou ali sobre aquilo, eu comecei a pensar muito e refletir. As pessoas que não são respeitadas como mulheres, normalmente elas não se dão respeito como mulheres. Não, eu estou falando de mulher, mas também o homem, a mesma coisa. As pessoas que não se valorizam, porque o pagamento de um salário está muito relacionado ao valor próprio que você dá e o valor que você dá ao seu trabalho e ao seu serviço. Então, quando você conhece e sabe o valor que você tem, é muito mais tranquilo a receptividade do outro, o espelho que você dá para a vida e a vida te dá aquilo de volta. Então, eu te pergunto, se está faltando limite na sua vida, dar limite. O quanto você diz não para você mesmo. Será que você Sim. não está precisando dar sim, dizer sim para você?
Será que você não está dando muitos nãos para você e muitos sims para o outro? Isso é desrespeito próprio. Isso é falta de amor próprio. Uma pessoa que trabalha exaustivamente para agradar todo mundo e para atender todo mundo, ela está deixando de se agradar, deixando de se atender. Isso não é um convite para egoísmo. Existe a parte de você se dar e existe a parte de dar para o outro. Existe tempo para cada uma das coisas. Quer falar mesmo? Quero sim. Eu quero trazer um pouco disso que a Fabiane falou no começo, que são os referenciais que você tem na sua infância e que às vezes tornam você uma pessoa em busca de figuras abusivas, né? Na infância nós criamos, existe uma teoria muito recorrente na ciência que defende o estabelecimento de crenças de 0 até 9 anos, vamos colocar assim. E dentro dessa idade, a pessoa vai gerando crenças, porque ela vai gerando aprendizados. E nós somos seres que vamos a todo momento assimilando o conhecimento. E esse conhecimento ele vai formatando a nossa ideia sobre vida. Então nós vamos fazendo ali a nossa seleção bem intuitivamente isso. E nós vamos vendo então o lugar da autoridade, nós vamos vendo o lugar do respeito, o lugar do amor, o lugar da alegria, e a gente vai categorizando ali de forma bem intuitiva mesmo, durante o nosso desenvolvimento humano, a nossa forma de enxergar essa vida. Então, quando nós temos uma figura masculina, por exemplo, dentro do nosso relacionamento de família de origem, onde essa figura masculina ela se apresentou sempre com autoritarismo, pegando a opinião das pessoas e colocando como segunda alternativa sempre, a palavra dela é que sempre batia o martelo. Então nós vamos crescendo, vendo aquela figura masculina se desenvolvendo no decorrer dos relacionamentos, e aquela criança vai entendendo, primeiro ela se subjuga, vou supor que seja uma menina, ela vai percebendo que a figura masculina é inquestionável, que a figura masculina é que manda. Então quando ocorre isso dentro da interação, que ela vai se desenvolvendo dentro daquela interação, ela faz parte continuamente dessa interação, ela vai entendendo que o homem é que manda. O homem é que dá a cartada final. Então, há uma possibilidade muito grande. Por que eu falo isso bem sublinhado? É complexo, né? Porque essa pessoa ela pode ir também para o caminho inverso. Ou ela pega essa rota e ela vai construindo ali a figura do macho dentro da vida dela, e há uma tendência muito grande dela procurar um macho, um homem, que seja com aquelas características que ela aprendeu lá atrás. Para satisfazer ele emocionalmente com aquelas dores que ela sentia. Justamente. Então ela vai se relacionar com esse homem assim como mamãe fazia no seu tempo de infância. Ela não aprendeu outra forma, gente. Ela não aprendeu outro jeito. Então a dinâmica relacional que vai se estabelecer ali, primeiro, ela escolheu esse macho alfa. Numa festa de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, o radarzinho dela ficou ali, ó. E são microexpressões que definem isso. E é tudo intuitivo, é o sistema límbico que vai lá, pega as diferenças, as complementariedades, chama atenção, atrai, e depois aquilo ali mesmo é que vai dar B.O. depois. Se você for olhar o histórico relacional dessa pessoa, você vai perceber que ela já se relacionou com várias pessoas abusivas, com vários sequestradores emocionais. E o sentimento dela é que, nossa, toda vez que eu me relaciono dá nisso. Todo mundo é igual, é? Não. É a busca desse radar, tá sempre focada nesse opressor, né? A figura que ela tem de relacionamentos está estabelecida dentro desse nível de relacionamento. Então, dentro da dinâmica vai se estabelecer isso. E ela há uma tendência de que ela sempre evite o conflito. E para mim, esse é o denominador que vai chegar em vários tipos de pessoas com esse perfil. Qual é o denominador? Eu tenho medo de conflito. É melhor não mexer com isso, ela é braba, ele é bravo, então eu vou ficar aqui porque eu